pessoal. Vamos aí, Priscila. Pronto. O trio está completo, pessoal. Estamos aqui fazendo mais uma apresentação, agradecendo aí a presença de todos. Minha irmã Isabel, um beijo para você. Muito obrigada de estar aqui conosco. Pessoal, aproveita aí e envia esse aviãozinho aí para os colegas, amigos, parentes, todo mundo, principalmente pessoas que você sabe que já está há tempo, anos, que vem acometida com dores de cabeça, já procurou vários recursos e ainda assim essas dores de cabeça persistem. E aqui hoje a gente vai tratar das origens emocionais por trás das dores de cabeça. Meninas, vocês querem dar um tempinho ou já querem ir se apresentando? Dando tempo do pessoal entrando? Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vamos se apresentando, né, para começar a interagir com as pessoas, responder algumas dúvidas, né? Pronto. E aqui hoje vamos ter sorteio, né, pessoal? Isso mesmo. Vamos sim, vamos ter sorteio, né, para alguém ser atendida, né, para passar por um período com a gente, para a gente estar analisando os conflitos dessa pessoa e estar ajudando elas a resolver, né? Pronto. Então, vamos se apresentar aí. Se apresenta aí, Priscila. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Eu sou a Priscila, sou terapeuta integrativa, né? E estou aqui para falar com vocês sobre as dores de cabeça, né? Nosso programa, né? Que vai ter diárias coisas novas e hoje é sobre dores de cabeça. Eu sou a Angelina, né? Tenho como formação psicanálise clínica e fui para o rumo das terapias integrativas também e sou sexóloga cristã. Uau! Muito bom. Então, estamos aqui com a dupla, né? Uma psicanalista, sexóloga, a outra psicanalista também. Não, Priscila é terapeuta, né, Priscila? Terapeuta. Então, meu nome também é Cassilene, porque aqui vai entrar pessoas que são amigos meus, amigos de Angelina, amigos de Priscila. Meu nome é Cassilene Oliveira. Eu venho galgando esse mundo aí do desenvolvimento humano. Com minha formação inicial, eu sou da administração, né? Às vezes eu falo, não, você, sou da administração. Então, estou aqui para dizer que não é porque eu sou dessa área, mas eu desenvolvo um ótimo trabalho aqui na minha região. E aí eu entrei na área do desenvolvimento humano, começando por psicanálise clínica. E da psicanálise clínica a gente começou aí a mergulhar nesse mundo das terapias. E aqui nós estamos como terapeutas com uma ferramenta gigante em nossas mãos. E por isso nos dá a base, nos dá condições de falarmos aqui desses conflitos que estão por trás das dores de cabeça. Não é isso, meninas? É isso. Então, quando a gente fala, e aproveitando aí para continuar pedindo para o pessoal, porque o assunto está muito bom, o conteúdo está extraordinário e não é conteúdo que você vê em qualquer lugar. É você clicar e chegar numa live importante que pode salvar vidas. Porque o nosso intuito aqui é esse. Não é só vender processo, mas levar conhecimento. Porque nós entendemos que o autoconhecimento nos transforma. O autoconhecimento nos transforma na melhor versão. E aqui a gente está em busca dessa tão chamada autocura, que mora dentro de mim e mora dentro de você. Não é isso, Angelina? Exato. O conhecimento liberta. É libertador. Eu falei ontem, numa live que nós estávamos, que estamos na pandemia, né? Pandemia do coronavírus. Mas aí vem falando sobre a pandemia das emoções, pandemia da exaustão mental. E por que não a pandemia das descobertas? Mesmo estando diante de tantas pandemias, mas também há descobertas que, através da terapia, você pode sim sanar uma doença. Você pode sim resolver um problema, um bloqueio, um comportamento disfuncional que talvez você já tenha anos Exato. em busca daquela solução e você não tem encontrado, não é verdade?
É verdade. Acho que tem um tempinho, né? Consigo relatar aqui algo muito importante, que foi a minha própria cura, porque nós iniciamos pela gente. Nós só conseguimos levar o nosso paciente, o nosso cliente, até onde a gente já foi. E quando nós passamos por aquele problema específico, a gente consegue entender melhor. Por quê? Às vezes você ouve falar de dor de cabeça, mas isso aí não faz parte da minha vida. E da minha vida fez parte da minha vida desde os 6 anos de idade. E eu passei por muitos exames, né, por muitas coisas, e ninguém descobria. O médico me deu o seguinte diagnóstico, né, na época, era um médico da família, um médico, né, muito conhecido. Ele falou assim: olha, eu tenho duas notícias, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Eu falei: qual? Ele falou assim: a ruim é que ela não tem cura. Eu falei: sim. E a boa é que ela não mata. Você vai ter que conviver com ela a vida inteira. Eu falei: ok, né? É o que tinha na época. Então, assim, mas eu fui buscando maneiras de pelo menos amenizar, né? E quando eu cheguei no mundo das terapias, inclusive foi a Priscila, né, que me ajudou a encontrar o trilho desse conflito e descobrir qual foi a raiz, porque essa dor de cabeça tinha uma raiz. E aí nós fazendo, né, buscando esse trilho do conflito, descobrimos que foi aos 6 anos de idade que uma professora, né, uma professora no meu primeiro dia de aula, ou seja, primeiro dia de aula com 6 anos, é um ambiente novo, tudo é novo, tudo. E essa professora me deu uma. E outra, eu não tive nem culpa. Eu não fiz nada errado. Ou seja, também nem ela teve provavelmente culpa, porque era uma pessoa assim, despreparada, né? Eu penso assim. E ela deu uma livrada na minha cabeça, então aquilo me causou um choque. Eu não esperava aquilo, eu já estava eu lembro que eu estava sentada no cantinho da sala, sabe, assim, no cantinho da sala. E ela chega e me dá uma livrada porque a menina de trás perguntou algo para mim e eu virei para responder. Antes de eu voltar para olhar para frente, eu já senti na minha cabeça e na dela. Então foi pá, pá, na cabeça dela, sabe? Não é para conversar. Então aquilo, sabe? E aquilo desencadeou essas crises de dores de cabeça. Então, quando tinha alguma coisa que despertava aquele gatilho, automaticamente eu tinha dores de cabeça, mas não sabia que era aquilo, né? Aí a Priscila foi quem me ajudou, encontramos esse conflito, resolvemos lá na raiz. Pronto, hoje eu não preciso mais ter dores de cabeça. Significa que eu nunca mais vou ter? Não. Depois disso, eu já tive episódio que aconteceu e eu falei: epa, peraí, o que está acontecendo? Aí eu fui, avaliei o que estava acontecendo naquele dia. Falei: ah, a questão foi essa. Eu mesmo já resolvi e a dor de cabeça foi embora. Eu não preciso mais delas. É perfeito quando você traz esse exemplo, porque isso tudo parte de um impacto, né? E isso é importante a gente trazer aqui, porque é exatamente essa medicina germânica, que é a base dessa terapia, ele vai trazer 3 áreas importantes de nossa vida. E vai dizer que naquele momento que você recebeu uma notícia, naquele momento que você foi impactado, e muitas vezes esse impacto ele segue para o nosso cérebro através dos nossos 5 sentidos, né? Da visão, da audição, do tato, do paladar. E quando você recebe, há 3 níveis aí, que é a psique. Eu peço que você olhe para mim e veja essa parte aqui minha como se fosse um triângulo. Um triângulo. Então, você vai ter a psique, você vai ter o órgão e você vai ter o cérebro. Sabe? Então, são 3 níveis aí que trabalham sincronizados quando você recebe esse impacto. Que é o que aconteceu com a pessoa que criou isso, que é o Dr. Hammer, falando lá um pouquinho da história para a gente entender esses conflitos que Angelina traz aí. É que lá em 1978, por aí,
Ele estava dormindo quando ele recebe a notícia que o filho dele está morto, né? Então, ele, segundo ele não tinha doença alguma. E a partir daí ele desenvolveu o câncer, um câncer chamado câncer de, parece que foi câncer de testículo, se não me engano. Uhum. E aí ele começou a fazer pesquisas. Ele já era um médico. Ele começou a pesquisar porque ele não tinha doença nenhuma. E de repente surge o câncer. E aí ele começou a fazer pesquisas, mais pesquisas, mais pesquisas. Teve algumas barreiras, teve, para que isso chegasse até a nós. Para que essa descoberta chegasse até a nós, a gente está acessando agora, mas já vem desde lá de 1970 e lá vai fumaça. Mas o importante é que ela chegou até a nós. E ele descobriu, através de vários estudos, várias pesquisas, vários experimentos, que esse primeiro impacto, ele pode sim desenvolver uma doença nesse corpo físico. Então, aí que vai chamar um pouquinho dos programas biológicos. São programas, não é isso? Então, o que acontece? Quando ele recebeu aquele impacto, o cérebro dele respondeu, a psique, o organismo. Então, como que nós, muitas vezes, recebemos... Aí a Angelina atrás, ela está lá conversando, olha para trás, quando vê um impacto. Só que o tempo vai passando. O tempo passa e, às vezes, as enfermidades, as não conformidades surgem. E são, muitas vezes, você precisa fazer esse trilho do conflito para você entender de onde vem essa dor de cabeça. Nós não estamos falando de uma dor de cabeça aqui simples, não. Nós estamos falando de uma dor, como a Angelina apresentou aí, de algo que é constante, algo que está ali, você já fez de tudo e está ali, persiste, sabe? Você se entope de medicamentos, você procura um profissional ali, um profissional aqui, e às vezes eles dizem, você tem que conviver com isso. Mas a medicina germânica, porque você não aceitou o diagnóstico do médico. Exato. Não é assim? Você não aceitou. Exato. E os remédios, assim, eles são, com o tempo, eles param de fazer efeito. Você precisa de uma droga mais forte. E assim vai indo, chega num nível que nada mais resolve. E aí também, é importante que você disse que teve a ajuda de Priscila, é que o Dr. Hammer mesmo, ele faz agora o trilho do conflito com os próprios pacientes que desenvolveu o câncer. Qual a história que esses pacientes apresentam antes de desenvolver? Qual a história que eles apresentaram antes de desenvolver? E aí ele chegou à conclusão que não é só o câncer, as outras doenças também. Mas para a gente entender um pouco melhor de como se desenvolve essas dores de cabeça, as suas regiões, eu vou pedir a especialista Priscila que fale um pouco dessas áreas. Especialista em dor de cabeça, pra gente, Priscila. Então, quando nós vamos fazer o trilho do conflito, né, temos que saber a área onde está localizado essa dor, para poder saber o tipo de conflito, né? Então, tem várias partes da cabeça que sinaliza algum conflito diferente, como se fosse a frontal. A frontal é desvalorização intelectual, né? Então, se você tem algum tipo de desvalorização intelectual, vai doer a parte frontal, né? Agora, as têmporas, ela já tem um significado moral. Se alguém briga com você, te humilha, então você se sente moralmente desvalorizado com isso, né? Então, aí vai começar essas dores de cabeça nas têmporas, né? Agora, tem as dores também na parietal, que é aqui onde fala na região do padre. Então, tem muito a ver com questões religiosas, pode ter sido um assédio na parte religiosa, lá com algum religioso, pode ter sido isso. Ou algo também que fere as suas crenças. Também pode ser isso que vai ter essas dores aqui na parental, na parte do padre, né? E tem as dores na occipital, aqui na nuca, né? Então tem muito a ver com o nervo óptico. Então é alguma coisa que você não consegue visualizar, sabe? Perde de vista, né? Alguma coisa que tá atrás de você, como se fosse
você se surpreendeu com um ladrão. Então é uma coisa surpresa. Então vai ficar com essas dores, né? De cabeça. Ou então você recebeu uma apunhalada pelas costas, mas assim, pode não ser um sentido assim, pode ser um que não recebeu, né? Às vezes alguma amiga, parente, né? Deu uma apunhalada pelas costas, não no sentido físico, né? Então, cada dor tem um sentido e nós vamos ter que saber onde que é a dor e o tipo de dor que é, né? Porque tem aquelas dores que pressionam, tipo capacete, assim, né? Então, significa que você está, né, na ativa do estresse mesmo. Você tá na ativa, então dá aquela dor forte, tipo capacete. Então, não quer dizer que você está na ativa do estresse. Pode ser que aconteceu alguma coisa, algum trauma lá no passado. Só que sempre volta, né, para você na sua lembrança, né? Não é na sua lembrança, e aí vem aquela dor. Hum. Então, e se for uma dor pulsátil? É uma dor de resolução, né? Que está resolvendo o conflito seu que você teve. Só que daí, muitas vezes, você pode resolver e voltar no conflito, resolver e voltar no conflito, né? Mesmo que seja o conflito lá atrás, lá no passado. Então, sempre vem aquela lembrança, né? Não no seu consciente, no seu subconsciente. Às vezes você nem lembra assim conscientemente, mas o seu subconsciente, ele põe isso para você. Porque o subconsciente, ele mostra para você o perigo. Então, ele te deixa em alerta, né? Então, não no consciente, porque o subconsciente, ele é 16 vezes mais rápido do que o consciente, né? Então, ele coloca você no alerta muito antes do que o consciente. Então, temos que fazer a trilha vendo direitinho onde está esse conflito, como é essa dor, para saber. E depois nós vamos datar, ver quando isso aconteceu, quando foi esse conflito, né, para poder fazer esse trilho. Eu também, né, tinha umas dores de cabeça muito fortes, né, desde os meus 9 anos, assim. E também fui atendida pela Angelina. Nossa, foi assim como se fosse tirado com a mão, sabe? Então, quer dizer, aquele monte de remédio que eu tomava, não adiantava, porque cada vez, que nem a Angelina falou, cada vez precisava tomar um mais forte. E a resolução? Não tinha, né? Porque o remédio é só para maquiar ali, né? Mas você tem que ir no ponto mesmo para poder conseguir resolver. E aí os meus pontos estavam lá na infância, né? Porque começou as minhas dores desde os 9 anos. Então eu tinha vários conflitos, né? Eu tinha conflitos desde lá de quando eu era bebezinha. Tinha conflito com os 2 anos, tive conflito com os 4 anos. Tive conflito, vários conflitos. E aí foi ressignificado. A Angelina foi uma ótima terapeuta, ressignificou. E aí conseguimos passar por isso, né? Tudo. E aí agora resolvi, depois de muitos e muitos anos, não sabia, passei por vários médicos, fiz vários exames, nunca achava nada. Por quê? Porque era um conflito interno. Então não tinha assim nada específico, mas as dores eram terríveis. Eu não consegui trabalhar, eu não consegui, eu ficava só no escuro, né, quando chegava essas épocas de dores. Então tem que fazer toda essa trilha e saber. E não é todo mundo igual, né? Cada um é diferente, então tem que seguir um conflito, tem que seguir o que aquela pessoa, né, tá sentindo, quais são os sintomas, onde que tipo de dor, para poder achar a raiz do problema e conseguir fazer essa solução, não é? Gente, é assim, aqui é uma auxiliando a outra. Vocês podem ver que a gente tem essa troca, né? Uma atende a outra, porque é muito difícil a gente mesmo encontrarmos a gente resolver os nossos conflitos. É possível? É.
Que nem depois que nós encontramos e eu resolvi com a Priscila, depois já me veio uma outra dor de cabeça. E eu falei, uai, peraí, o que está acontecendo? Aí eu consegui entender o porquê, né? E resolvi. Eu consegui sozinha, porque eu entendi o que estava acontecendo. Mas essa troca é muito importante, a gente passar por um outro profissional, mesmo nós sendo profissionais, já tendo formação, nós nos submeter, deixar outra pessoa, lógico, essa pessoa tem que ter, ela tem que ter uma capacitação também. A gente não vamos nos colocar o nosso psique na mão de qualquer pessoa, gente. Por favor, não façam isso, certo? A pessoa tem que saber o que ela está fazendo. Mas é muito importante nós deixarmos uma outra pessoa que tem autoridade no assunto a nos ajudarmos. Porque nem sempre a gente consegue sozinha. É difícil sozinha, né? E é Você tem que estar fora de você, né? exato. E é aquilo, gente, para mim a dor de cabeça começou aos 6 anos por causa dessa professora. Mas cada um tem uma história. Cada dor de cabeça existe um conflito diferente. Esse foi o meu. Não vai ser o de outra pessoa, porque essa é a minha história, né? Ah, Angelina, você ficava lembrando dessa professora quando você tinha dor de cabeça? Não, gente, de maneira nenhuma. Eu não me lembrava dessa professora. Para ter uma ideia, eu nem sei o nome dela, eu não me lembro o nome dela, né? Mas os gatilhos que estavam ali aconteciam e a dor de cabeça vinha. São gatilhos ocultos que nós não temos como saber que os gatilhos são esses, né? Só que quando eles são acionados, por quê? Quando ela fez aquilo que ela fez, fragilizou uma região do meu corpo. Então, toda vez que eu passava por algo, né, o meu organismo despertava, né, e vinha esse sintoma de dor de cabeça. Ah, era só isso que você tinha? Não. O que aquela professora fez causou outros conflitos também, conflito de aprendizagem. Eu tive muita dificuldade, né, na minha fase de escola. Então, assim, causaram outros conflitos. Então, resolve-se um, resolve-se outro, e a gente vem resolvendo toda a história para poder a pessoa estar livre, né? Não só das dores, mas de todos os bloqueios. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante quando você falou de uma ajudar a outra, de uma atender a outra. Então, nós estamos nesse programa Bate-Papo que Cura, e às vezes as pessoas podem aparecer aqui, nos acompanhar e ver os relatos, ouvir, e talvez até achar, eu vou fazer isso, sabe? Ah, em casa tem uma pessoa que tem dores de cabeça, eu vou tentar resolver. Não. É importante você procurar um profissional habilitado, capacitado, que possa engrenar no processo, que possa fazer esse processo junto com você, porque a cura mora dentro de mim, mora dentro de você. E quando você fala dessa psique, eu gosto muito de falar uma passagem bíblica que diz assim, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde tu pisa é terra santa. E eu considero que nós somos terra santa. Você é terra santa. Você que está me ouvindo é terra santa. Então, para que a gente possa entrar no seu terreno, você precisa da autorização. Você precisa dizer, eu quero. Eu quero olhar para essa doença para entender quais são os conflitos emocionais que estão por trás dessa dor de cabeça. É como ela fala, a dor de cabeça, aquele evento que aconteceu na vida dela, aquele evento traumático que desencadeou aí 3 origens, 3 níveis que vai a psique, o órgão e o cérebro, gerou essa dor de cabeça que ela nem sabia de onde vinha. Mas a partir do momento que ela traz a consciência, ela desperta o poder de autocura e ela começa a entrar no processo. Então, você precisa ver pessoas que sejam capazes, que tenham essa habilitação para orientar você nesse processo, para que você possa colocar em prática o poder da autocura. E que nós respeitamos todo mundo, todas as pessoas, cada um vem com uma história diferente. Talvez o que a Angelina traz aí, eu vou levar a questão da percepção.
Talvez eu, estando na sala de aula, eu vou receber uma livrada dessa na cabeça. Talvez o impacto para mim seja diferente, porque também vai levar em consideração aí as nossas crenças. Aquilo que, essa percepção, como que você viu isso? Então, eu estou olhando para trás, eu levo essa pancada, é um impacto. E aí, nesse momento, essa percepção do que você tem do mundo, daquilo que você aprendeu, as suas crenças fortalecedoras, talvez essas crenças elas venham aí à tona. E isso lá na frente vai desenvolver aí um problema de dor de cabeça. É como a Priscila colocou, aí vem os conflitos de preocupação, vem medo, vem esse conflito de impotência, de você não conseguir se sentir impotente em alguma situação. Aquela questão de você querer fazer algo e você se sentir submisso a alguma coisa. E não é você simplesmente bater a cabeça e sentir uma dor de cabeça. A gente não está trabalhando com isso. A gente está falando aqui de algo que tem lá atrás uma origem emocional. Você está com dor de cabeça, eu sei, porque eu bati minha cabeça em algum lugar. E quando você está com dor de cabeça que você não sabe de onde vem, então você precisa olhar com esse olhar emocional. Olhar qual foi o conflito. Quais são os conflitos que você viveu lá na sua fase de infância, na tua jornada, que impede você de avançar, que gerou em você bloqueios, que impediu o seu aprendizado, bloqueou você nas suas concentrações, que a Angelina traz uma história aí que não foi só a dor de cabeça. Ela teve dificuldades, então, de alguma forma, ela foi prejudicada. Né, Angelina? Exato, muito, muito prejudicada. Até hoje eu tenho problemas em algumas áreas. Algumas matérias, legal. Certo? Agora, até hoje eu tenho dificuldade. Como dizia uma professora, para mim chegar aqui onde que eu estou hoje, foi muita luta. Não foi um caminho fácil, né? Foi um caminho bem árduo, porque eu tive esse bloqueio. Então, lá na fase pré-escolar, eu tive muitos problemas de aprendizagem, né? Mas eu superei todos eles. Só que resolver, na época eu superei, eu consegui ir adiante, certo? Mas resolver e me liberar foi agora com as terapias, né? Foi com a ajuda de outros profissionais, foi me deixando curar. Por quê? 50% é o trabalho do terapeuta e 50% é o trabalho do paciente. Eu até ouso dizer mais. Para mim, ainda é um pouquinho maior o trabalho do paciente, porque nós conduzimos, nós estudamos, nós temos técnicas, certo? Não é achismo, não é nada, não é nada místico. Nós temos técnicas, para isso nós estudamos, certo? Só que o paciente, ele tem que se deixar, ele tem que se permitir. Porque se ele não se permitir, nada acontece. Nada acontece. E tem horas que você precisa fazer algumas perguntas chaves para você mesmo. E isso vai uma dica para você que está nos ouvindo nessa noite. Se você está sendo acometido de alguma doença, nós estamos aqui tratando de dores de cabeça e dos conflitos emocionais que estão por trás dela. Mas você pode estar sendo acometido de outras doenças, de outras enfermidades, que o seu corpo está gritando, chamando a sua atenção. Porque a doença, muitas vezes, ela pode ser um alerta, pode ser um instrumento, um mecanismo, um mensageiro para dizer, ei, para, ei, tá na hora de você rever, tá na hora de você parar, tá na hora de você se analisar, olhar dentro de você e fazer algumas perguntas. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu posso fazer? O que essa dor quer dizer? Para que serve a minha cabeça? O que é que tem dentro dela? Então, tem algumas perguntas chaves que não precisa, talvez, de um terapeuta para dizer a você o caminho das pedras. E você começar a entender. E aí, agora não. Eu preciso de uma ajuda. Eu preciso procurar pessoas que possam me ajudar. Porque tem coisas que a gente não pode aceitar. Você não aceitou o diagnóstico e você foi em busca de uma medicina alternativa. Porque quem sofre da dor sabe quanto é difícil ouvir de uma autoridade, no seu caso, que foi um médico, de dizer, isso não tem cura.
Ah, você precisa ver um jeito para poder resolver, para poder lidar, para poder viver. Mas nós, como terapeutas do futuro, nós estamos aqui diante de uma ferramenta poderosa que pode ajudar você em várias áreas da sua vida, quando você souber usar o poder que tem dentro de você. Não é isso, Priscila? Sim, gente, vamos compartilhar. Tem muita gente que precisa desse conhecimento para se curar. Então, vamos compartilhar, né, com amor para as pessoas que precisam disso. Vamos, né, mandar mais coisas para elas. E como elas falaram, né, nós precisamos de um profissional. Por quê? Porque senão você pode traumatizar mais ainda o paciente, né? Então, isso não pode acontecer. E nós que somos terapeutas procuramos outros terapeutas porque a gente mesmo não consegue ver. Geralmente as pessoas de fora que vê você. Então você precisa procurar outro para te ver, porque geralmente a gente não consegue ver as coisas da gente mesmo, né? Sempre tem que procurar um outro. Então é muito importante. Também tem as dores de cabeça. É, menstruais, né? Antes da menstruação, muita gente tem dores de cabeça. Então, também tem que saber o porquê. Por que essas pessoas também têm dores de cabeça antes da menstruação, né? Então, tudo tem um significado. O seu corpo fala para você, presta atenção, tem alguma coisa lá que você quer resolver. A doença em si já é essa dor, já é o corpo te avisando que você tem que ir lá, olhar para isso, resolver isso, né? Porque senão isso vai continuar repetindo, e isso enquanto você não resolver, repete. Igual as dores de cabeça antes da menstruação. Elas sempre vão repetindo. Toda vez que você vai menstruar, repete, né? Tem muita gente que tem essas dores, né? E estão sempre repetindo. Por quê? Porque não resolveu o conflito lá no começo. Então, as dores de cabeça pré-menstruais também têm um sentido. Você também tem que perceber como que é essa dor. É uma dor que pressiona, né? Antes da menstruação, né? Então, aí está dizendo que você ainda está em conflito. Como pode ser o conflito? Ou é uma resolução? Como pode ser o conflito? Se for antes da menstruação e tiver essa dor em conflito, pode ser assim: ah, eu não quero engravidar. Então fica aquele conflito com você, aquela dor, tudo. E se for uma dor pulsátil, quando você menstrua, então vem aquela dor pulsátil, quer dizer, nossa, o alívio, né? Desceu, então eu não estou grávida. Ou pode significar para você que a gravidez é um risco, né? Porque muita gente tem risco de gravidez. Viu lá a mãe ou a avó com vários traumas desse, que quando engravidou passou por muitas coisas, né? Então, pode ter esse contexto também. Então, fala assim, nossa, gravidez é um perigo, né? Então, fica com aquilo. Não no consciente, mas no subconsciente. Então, eu não posso engravidar. Então, fica com aquela dor de cabeça pré-menstrual. Então, quando você menstrua, aí aquela dor vem pulsátil, que é a resolução. Então, quer dizer, tem que fazer um trilho, tem que olhar para cada pessoa diferentemente, tem um conflito diferente. Porque às vezes, para uma pessoa, aquilo, não é nada, mas só por isso, né? E para outras, isso já é mais, né? Pega mais para outra pessoa. Então tem que saber, cada um tem uma percepção dos acontecimentos. Então, cada um é individual. Temos que olhar para cada um com respeito, com amor, e aí a gente consegue fazer essa trilha e ter uma resolução, né? Diminui muito. Nossa, as pessoas que eu atendi ficaram assim, deixaram de tomar muitos remédios, entendeu? Então, isso é uma coisa que resolve. Antes era só medicamento, agora não, a gente pode buscar uma alternativa, como a Cassilene disse, pode buscar uma alternativa, né? Que é bem mais saudável de você resolver lá na raiz. Não só ficar remediando, né? Colocando droga ali,
todo mês colocando droga, toda semana colocando, e não indo direto na raiz para resolver de vez. Tem cura? Tem, mas você tem que olhar para você, você tem que se colocar em primeiro lugar na sua vida, né? Não ir só deixando, empurrando. Não, vai lá, vamos resolver, não é? Não é, Cacilene? É sim, porque 90, segundo, né, especialistas, 90% das origens das doenças, ela tem sim um impacto emocional. Então, a gente precisa ver isso. E eu sugiro a você, convido a você que está nos ouvindo, a analisar, a observar a origem emocional dessa doença. Porque às vezes as pessoas, muitas vezes a gente reclama, sabe? Às vezes a gente reclama, às vezes a gente culpa, às vezes a gente põe a culpa nas pessoas, às vezes a gente põe a culpa nos objetos, às vezes a gente põe a culpa que não deu certo na vida por isso, por aquilo. Mas tudo aquilo que acaba acontecendo com o nosso corpo saiu daqui de dentro, sabe? Saiu de dentro para fora. Então, se os problemas saem de dentro para fora, a cura também vai sair de dentro para fora. Quer mudar? Mude. Por onde? De dentro para fora. Os nossos pensamentos, segundo o Dr. Hammer, os nossos pensamentos, eles também têm grande parcela aí no desenvolvimento de todo o nosso corpo. Porque esses níveis andam juntos. É cabeça, é corpo, é todos os membros, eles estão conectados. Então, a doença, ela não vem de fora para dentro. É esse impacto que Angelina viveu, que Priscila apresenta. Então, eu sei que quando vocês forem tratar de dor de cabeça, eu sei que um paciente com dor de cabeça nas mãos de vocês, eu sei que vocês vão, em 2 tempos, resolver a situação, né, Angelina? Exato. Porque assim, o mergulho é para dentro, né? É mergulhar para dentro de nós mesmos. E eu falo que o seguinte, a psique, ela é como se fosse uma caixopinha de abelha. Ela tem vários compartimentos. Então, a gente tem que saber acessar, a gente tem que saber abrir, mas tem que saber fechar também, para deixar tudo certinho no lugar e para não deixar nenhuma abelhinha voando solta por aí, né? Então, eu comparo, eu faço essa comparação. Então, assim, por isso, essa necessidade de buscarmos esse conhecimento, de termos todas essas ferramentas, né? E esse autoconhecimento que nós temos de nós mesmos, de como nós podemos nos autocurar. Essa autocura, ela é fantástica, porque todos nós temos um médico interno. Todos nós. Nós temos o poder de cura nas nossas mãos. Nós, muitas vezes, não sabemos como acessar, né? Agora, quando a gente nos deixamos conduzir, nos colocamos na mão de uma pessoa que saiba abrir essa caixinha e fechar ela novamente, a cura vem, é fantástico. Você não precisa passar uma vida inteira sofrendo. Não precisa. Hoje nós temos isso nas nossas mãos. Hoje nós temos acesso a esse conhecimento. Eu estou olhando aqui as perguntas e a gente tem que ver uma forma de sortear, né? Os atendimentos aqui. Eu sugiro a vocês que a gente sorteie 2 atendimentos. Porque ontem eu fiz uma live e eu estou na responsabilidade de atender uma pessoa. De um atendimento. Aí eu tenho os atendimentos aqui também de forma presencial aqui na clínica. Então eu tenho que ter vigilância, Sim. né? Senão daqui a pouco eu vou estar com dor de cabeça. Aí eu vou estar procurando de onde que nasceu essa dor de cabeça. Então a gente já está chegando aqui ao final da live, mas ainda dá tempo para você que está nos assistindo a enviar esse aviãozinho, compartilhar essa live, porque a gente está se tratando aqui de uma dor de cabeça emocional, que tem origem lá atrás. Possa ser que nesse exato momento tenha pessoas que tenham lá no seu histórico algum abuso,
Tenha lá no seu histórico que viveu um relacionamento abusivo. Tenha lá no seu histórico conflitos que teve que pensar sobre uma situação e gerou muito medo, viveu em um pânico, viveu em uma situação de estar preocupada, ter que ser muito resistente a alguma coisa. E hoje possa ser que algo ficou fragilizado em você. Talvez isso aconteceu com você quando você tinha 3 anos de idade, estava em casa, seu pai ou sua mãe em conflitos dentro dessa casa, brigas. Talvez você tenha sido abusada. Talvez você no colégio, na escola, tenha sofrido alguma ação como a Angelina sofreu. Talvez na comunidade, na sociedade, brincando, você viveu alguma situação de desvalorização. Você, às vezes, brincou com alguém e alguém fez mal a você, e você, daquele dia em diante, você ficava preocupada, com medo, porque essas são também as fases das 5 leis biológicas que o Dr. Rami apresenta, que é a fase ativa, que é a segunda lei que ele traz. Então, isso tudo, da primeira lei, teve aquele impacto. A segunda lei, você vai estar vivendo aquela preocupação, aquele medo, aquele estresse. Então, talvez, lá na sua fase de infância, você pode ter passado por isso. E se você não achar um conflito ativo aqui, você pode ir lá no útero da sua mãe, porque vida uterina importa. Você pode entrar e ir lá de novo. Isso tudo vai fazer parte de quê? Da ressignificação, que a nossa colega Angelina vai trazer de novo, da ressignificação que aconteceu com você. Fala um pouquinho aí, Angelina, se der tempo. Então, essa ressignificação foi muito fantástica, né? Nós temos as ferramentas, temos técnicas para isso, foi o que a Priscila fez. E voltamos, né, lá naquela origem, temos um outro sentido para aquela situação. Ah, eu culpei a professora. Não, gente, eu não culpei ela, porque eu acho assim que nem ela, né, ela não tinha capacitação, simplesmente isso. Então, não vale a pena eu xingar ela, eu brigar com ela e colocar a culpa nela. Não, nós simplesmente fomos lá, demos um outro sentido para aquela situação, de uma forma que o meu cérebro ficou, para minha mente, aquilo fez sentido e ficou confortável. Então, eu dei ali uma outra informação que fez sentido para mim. Consequentemente, eu resolvi. Veio a resolução dessas dores de uma maneira que eu não precise mais delas para me lembrar daquele episódio. Hoje eu não preciso mais. E se porventura ela vier, eu falo, opa, peraí, eu não preciso mais disso para me lembrar daquilo que aconteceu. Tá tudo bem. E é importante aí, assim, que eu gosto muito de usar isso. Aquilo que você nega, lhe domina. Aquilo que você aceita, te transforma. Aquilo que você nega, lhe domina. Aquilo que você aceita, te transforma. Então, quando você aceitar, a olhar para essa doença, porque às vezes, meninas, a pessoa não quer reconhecer, porque talvez aquele conflito necessita de um perdão, sabe? Ou pedir perdão, ou perdoar. Porque quando você perdoar, aquela dor de cabeça, Angelina, pensou, Angelina, se você ficasse agora com ódio dessa professora? Não, lá na ressignificação você vai ter que... Você talvez não agiu certo, foi um ensinamento que foi passado para ela. Tantas formas, né? Que você tem que se ressignificar. Eu ia trazer outros problemas para mim se eu ficasse com raiva dela. Eu ia fragilizar outras regiões do meu corpo, outros órgãos. E eu ia deixar de ter dor de cabeça, mas ia ter outros conflitos. Com certeza. Com certeza. Né, Priscila? Isso, às vezes até teria outros conflitos junto com a dor de cabeça, né? Porque daí seria uma constelação de conflitos, muitos conflitos. E a ressignificação sempre é conduzida, né? Então a gente faz a ressignificação conduzida para poder chegar lá onde precisa, ou no útero, ou em qualquer lugar, conduzindo, né? É muito importante. Como que a gente vai fazer isso? Às vezes, rapidinho, para não perder a meada, às vezes a gente pensa que as toxinas vêm dos alimentos, mas as emoções também, elas liberam toxinas para o nosso corpo. E por isso, muitas vezes, que vem doenças aí, câncer, dor de cabeça, dermatite e outras coisas mais. Eu estava pensando
em fazer uma pergunta para o nosso público. Quem foi aqui de nós três que falou das áreas, das regiões da cabeça, no sentido de dores de cabeça? Quem foi de nós três que falou que tem que observar as regiões da cabeça, de onde está vindo, qual é a área, para ver qual é o conflito que está relacionado àquela região? E aí, o que vocês acham? Pode. Os dois primeiros que responder, Os né? dois primeiros que responder, que não pode ser nossas colegas terapeutas que estão aqui. Essa já tem os atendimentos dela. Alguém que não conheça sobre isso. Para ajudar. Né? Exato. Alguém que não conheça sobre isso. Quem foi que falou das regiões? Pessoa dor de cabeça, tá? Pode. Oi? A pessoa que quiser o atendimento não precisa ser especificamente para dor de cabeça. Isso. Perfeito. Pode ser qualquer outro problema. Pode ser problema comportamental, porque a gente está tratando aqui de doenças, bloqueios, sinais, comportamentos disfuncionais. E ó, Saiu? Olá, Fábio, boa noite. Saiu, meninas, aí? saiu uma aqui, ó. Foi a Priscila. Érica que respondeu, então. Ela é a E a segunda? Mais alguém? Tem mais? Mais alguém? São 2 atendimentos. Exato. Tem que anotar a Érica aí. Érica entra em contato com a Priscila. Quem mais? Quem mais? Quem falou das regiões aqui? Ou quem foi que recebeu uma porrada na cabeça da professora e isso desencadeou sérios problemas na vida da pessoa? Quem foi? Quem foi que recebeu uma porrada da professora? Olha de onde viu os conflitos dos pés, viu? Professor, pai, político, padre. Quem foi, gente, que recebeu o conflito dela de dor de cabeça estava relacionado a uma sala de aula? Quem foi essa pessoa? Quem foi? Porrada na cabeça é boa, né? A porrada na cabeça. Pegou o livro aqui, ó. Pá. Quem foi? Tá. Alguém respondeu aí? Não, até agora eu não vi ninguém. Estão pedindo para falar os nomes. A Angelina. Ai. Não pode. Valéria. A Linda tá com... Mas eu acho que quem falou a Angelina é terapeuta, gente. Tinha que ser uma pessoa que não seja terapeuta. Uma pessoa que não conheça. Eu não vi vocês falando. Vi a Catiane na live falando. Não, nós estamos perguntando agora. A primeira pergunta foi: quem foi a terapeuta? Quem foi a profissional aqui de nós três que falou das regiões, sabe? Que acontecem as dores de cabeça que estão relacionadas a um certo conflito? Aí alguém respondeu aí que foi a Priscila. A segunda pergunta... Foi a Érica. A Érica que respondeu. A segunda pergunta foi para receber um atendimento top de Angelina, que tem uma história linda com dor de cabeça e que tem desenvolvendo um belíssimo trabalho aí online, né, Angelina? É online presencial? Não, atendo só online. Só online. E aí nós perguntamos quem foi a profissional aqui que na sua infância recebeu uma livrada na cabeça e essas dores, e o conflito das dores de cabeça dela foi lá em uma sala de aula que ocasionou vários problemas na vida dela. Quem foi a profissional aqui que trouxe isso? Estão perguntando nossos nomes. O meu é Priscila. O meu é Cacilene. E aí? Então, gente, voltando aqui a falar, né? Gente, todos os conflitos a gente consegue trilhar, a gente consegue chegar na origem dele, resolver, né? Muitas vezes é um conflito comportamental, ansiedade, né? Todos eles têm uma origem. E a gente, com essas ferramentas, com as técnicas, a gente consegue chegar nessa origem e resolver, ajudar a pessoa a entender a história dela, resolver esses conflitos para virar essa chave, para ter uma nova vida, para ter uma vida
abundante em todas as áreas. Uma vida próspera. Quando falamos próspera, não significa dinheiro, não é só dinheiro, faz parte. Mas uma pessoa que tem problemas de saúde, ela não consegue ter uma vida próspera. Né? Ela não consegue, na saúde, ela não consegue prosperar. Ela tem ali um problema que está ali atrapalhando ela. Então, com as técnicas que nós temos hoje, a gente consegue, nós conseguimos ajudar essas pessoas a resolver todos esses problemas, todos esses conflitos, a chegar na raiz dele, né? E dar um novo olhar para aquilo. E o... Você consegue, Fale, pode falar. você consegue ver aí o nome de quem falou? Não, pessoal, alguém Segundo? colocou aqui Regina, mas não tem Regina aqui. Tem Eu, Regina. Angelina. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estou vendo aqui uma pessoa por nome Agnes. Agnes Lide. E Agnes, ontem eu vi a Agnes na nossa live. Eu, Mariana e outra pessoa, falando sobre os conflitos de desvalorização por trás. E hoje eu estou vendo ela aqui de novo. E ela está falando muito de dor de cabeça. Ela está falando muito. Se você tiver ainda aí, Agnes, dá um alô aí, dá um oi aí, por favor. Ela está dizendo, me atende, por favor. Eu quero cortar a veia latejante. Percebe? O que é que vocês acham disso? não, vamos ajudar essa pessoa, né? Atender, vamos atendê-la, né? Então, eu estou vendo que desde ontem ela está entrando. Então, Agnes, você recebe aí esse atendimento. Você escolhe entre Angelina e Priscila. Foi, ela colocou foi. Você escolhe quais das profissionais você quer ser atendida. Ela colocou aqui que não precisa ser necessariamente dores de cabeça, mas qualquer uma outra doença, algum distúrbio, algum bloqueio, algum sinal, algum comportamento disfuncional, porque é para isso que essa terapia serve, para salvar vidas. Então, se você está nessa situação, minha irmã, entra aí em contato. A Agnes quer muito atendimento, eu acho. Estou aqui, atende ela. Foi a Priscila. Pronto, Agnes. Escreve aí, Agnes. Quem é a terapeuta que você quer o atendimento? E já entre em contato com ela, tá bom? Ela pode ir direto lá, né? Na bio, ou da minha, ou na bio. Mas tem uma Érica. Érica, eu vi aqui. Eu tenho a Érica. Érica colocou que ela é A Érica fez terapeuta. Hã? Érica, ela colocou que parece que é terapeuta, alguma coisa assim. Ah, tá. Entendi. Então, gente, nossa live vai acabar aqui. Mas a dor de cabeça incapacitante, ela colocou. Pronto, Agnes, fique em paz. Fique em paz. E desde já, eu já convido a você a se interiorizar. Desde já, eu convido a você a acessar esse poder da autocura que está dentro de você. E você mesmo vai buscar isso. E aí você vai ser atendida por alguma dessas profissionais incríveis que estão aqui. E você é responsável pela sua autocura. Você é responsável pela sua cura. Tá bom, meninas? Vamos agradecer aí, pessoal, a presença de todo mundo. Foi A as duas? interação que foi linda demais, que já faltam 2 minutos para lá. Já foi as duas? Já, ó, a Agnes e a outra Érica, mas parece que eu entendi a Érica dizer que era terapeuta, não sei, não entendi direito. Então, a Agnes é só procurar a gente, né? Lá mandar um direct que a gente vamos atender ela, ok? E depois queremos o depoimento, viu? Queremos depoimento. Gente, foi um prazer Tá bom, ter vocês. gente. Obrigada por. Gratidão por vocês terem ficado até o fim e espero poder ter contribuído, ajudado vocês de alguma maneira. Olha, o pessoal tá dizendo que falta uma ainda, então que a Érica não vale. E aí, quem mais? Como é que vocês querem fazer? Tá dizendo que falta uma, Priscila. Priscila, escolhe como que você quer. Você quer escolher alguém da rolagem aí, Priscila? Então, aí a Agnes não vai ficar comigo? Ah, Então então, a Angelina. Angelina, você Oi. quer escolher alguém da rolagem ou a gente encerra aqui?
Tranquilo. No caso, alguém que queira, só coloca eu aí entendeu? E a gente, tá? Então, deixa a Érica mesmo. Se ela colocou, né? Mesmo Isso, ela sendo terapeuta. isso. Eu atendo a Agnes e a Priscila atende a Érica. Porque a vocês duas Aí vocês entram em contato com a gente, Isso. elas... vocês entram em contato com a gente que nós vamos atender, tá bom? Perfeito. Gente, agradecemos a presença de todos. Compartilhe essa live, tá? Manda bastante coraçãozinho. Tá bom, gente? Obrigada pela presença de todos. Essa live vai ficar salva, né? Vocês podem estar vendo ela depois. Isso. Gente, muito obrigado pela participação de todas vocês. Deixa eu deixar uma palavrinha aqui do senhor rapidinho, que foi para esse tempo que o senhor me chamou. Chamou a Angelina, chamou a Priscila, chamou essa galera toda de terapeuta aí, que temos 4 cantos do Brasil, para ajudarmos, para contribuir com a alta performance do outro, para salvar vidas. Essa é a nossa missão. Muito obrigado vocês que estão... Olhe, e fica aqui conosco que segunda-feira tem uma live incrível sobre depressão. Os conflitos emocionais por trás da depressão. E o bate-papo que cura segue a todo vapor. Segunda-feira, acho que é 20 horas, né, meninas? 20 horas, gente, é muito importante, viu? Vocês vão assistir, convida vocês conhecem que tem depressão, ou vocês, se vocês tiverem depressão, entrem nessa live, que vai ser muito rica em detalhes. Muito top. Então, para encerrar, Érica vai ser atendida por Priscila, não é isso? E Agnes pro Angelina. Deus é lindo demais, é perfeito. Então, vamos encerrar? Gratidão. Vamos encerrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.